Então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trouxe dois temas diferentes. Todos os dias tem dois vídeos, cada um dos vídeos tem dois temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a discussão é o fato do governo ucraniano estar falando sobre a importância do país, a importância da Ucrânia, armar-se e ter uma indústria militar forte para seguir um modelo parecido com o modelo que o Estado de Israel segue. Quero falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. Quero trazer mais algumas notícias sobre o conflito que está acontecendo na Ucrânia. Quero trazer algumas notícias recentes e vou falar sobre isso nesse primeiro momento, junto com essa questão aí da Ucrânia ser o novo Estado de Israel ou seguir o mesmo modelo de independência militar do Estado de Israel. Quero falar um pouquinho sobre isso. Num segundo momento, eu trouxe, no segundo tema que eu trago para a discussão, é o encontro que ocorreu entre agentes da CIA e agentes da inteligência russa, encontro que aconteceu na Turquia para conversar sobre alguns temas. Quero também falar sobre isso nessa análise de hoje. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações, vou organizando as ideias em torno dessas anotações que eu trago. Então, trago uma anotação, faço reflexões e assim por diante para organizar as discussões que eu faço aqui no canal. É assim que funciona. Vou começar discutindo a questão da Ucrânia, seguindo ou tentando seguir ou sugerindo o modelo de Estado, o modelo militar de Israel, de indústria militar de Israel para o governo ucraniano. Então o governo ucraniano sugerindo como modelo o Estado de Israel, e depois vou falar um pouquinho sobre esse encontro que aconteceu na Turquia entre agentes da CIA e responsáveis pelo setor de inteligência do governo russo. Antes de eu entrar no tema, um pouquinho antes de eu entrar para fazer essa análise aqui, normalmente faço a análise, gravo a análise no final da tarde do dia anterior, em relação àquele em que o vídeo vai se tornar público para vocês, que é ali pelas 9h15 da manhã, são 2 vídeos por dia. Eu gravo no dia anterior, ou seja, no final da tarde do dia anterior, mais de 12 horas antes. Então, se acontecer alguma coisa nesse intervalo de tempo, por favor, me perdoem. Mas um pouco antes de eu entrar para fazer esse vídeo aqui, a pauta da mídia que eu estava assistindo ali, o noticiário estava falando sobre um suposto ataque russo no qual mísseis teriam atingido um território na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. Isso já faria parte do território polonês e isso poderia disparar, em tese, segundo o governo polonês, a mídia polonesa estava falando disso, poderia disparar um episódio no qual a OTAN, já que existe ali um dispositivo que atesta o seguinte: um ataque contra um país membro da OTAN, e a Polônia é membro da OTAN, significa um ataque contra toda a OTAN, e isso poderia disparar uma resposta em massa da OTAN. Mas tem muita coisa entre ocorrer este ataque e esse dispositivo ser acionado. Primeiro é preciso ver se isso é verdade ou não. A gente está falando da Polônia, que é um dos países que mais incendiaram o atual cenário. Então esse é um ponto que a gente precisa discutir. Tanto é que eu nem transformei isso aqui numa das pautas de hoje. Eu vou esperar um pouco essa situação se desenvolver um pouco mais, se desenrolar um pouco mais. E segundo, se realmente for isso, existe um gigantesco se, já que o governo russo disse que não tem responsabilidade sobre esse ataque, não foi erro de cálculo e esses mísseis sequer são russos, é a posição do governo russo. Se isso realmente for verdade e os mísseis realmente forem russos, tem que ver como é que a OTAN vai interpretar, porque um erro de cálculo pode não ser interpretado como um ataque intencional e esse dispositivo aí da OTAN passaria a não valer. Então tem muita coisa para acontecer. Eu não vou fazer essa discussão hoje, só estou dando aqui um spoiler, né? Não é um spoiler, seria só uma prévia, já que o assunto ainda está muito incipiente, eu não tenho nem muito mais o que falar sobre esse tema, só faço as seguintes ressalvas. A primeira delas, estamos falando do governo polonês, que é um governo altamente incendiário, tanto é que a própria OTAN, os Estados Unidos, trataram de abordar o tema com um certo cuidado, sobretudo porque vem da Polônia. Só não disseram isso, mas o governo dos Estados Unidos quase disse, não, mas é da Polônia. Inclusive, já aconteceram aí, já houve uma série de arranca-rabos entre os Estados Unidos e a Polônia
no que diz respeito a esse conflito na Ucrânia. Teve uma questão dos caças, que a Polônia pressionou os Estados Unidos, que os Estados Unidos jogou para a Polônia, teve toda uma situação ali. Então, o que é importante? É importante esperar um pouco as coisas se desenvolverem para ver como é que isso vai repercutir. Então esse é um tema que eu devo discutir com vocês conforme a situação for aparecendo. Até porque até o momento a situação está muito no início ainda, então eu vou tratar isso aí nos próximos dias. Acho que essa situação vai se esclarecer um pouco mais. Vamos começar falando sobre a questão da Ucrânia, tentando ser um novo Estado de Israel, e depois a gente fala um pouquinho sobre o encontro dos agentes da CIA e dos representantes da inteligência russa. Primeira anotação que eu trago é a notícia central deste primeiro momento. O governo ucraniano apresentou o seu plano, então eu vou trazer algumas notícias sobre o conflito na Ucrânia e eu entro nessa questão do Estado da Ucrânia querendo seguir o modelo de Israel. Já vou entrar nisso e vamos fazer aqui um bem bolado com as notícias mais recentes. O governo ucraniano apresentou o seu plano de paz no encontro do G20. Não teve nenhuma novidade, já discuti aqui qual era a proposta, o Zelensky já apresentou ela algum tempo atrás, acho que na semana passada eu falei sobre isso. É um plano de paz, entre aspas, né? Repito isso que eu já falei na semana passada, porque logicamente dificilmente a Rússia vai topar, já que ali dentro aparecem coisas como a Rússia devolver todos os territórios para a Ucrânia, o que seria improvável. Kherson e Zaporizhia é difícil, mas negociável, não sei, depende da circunstância. Lugansk e Donetsk, muito difícil, dado tudo que aconteceu na região do Donbass. A Crimeia, inegociável. Então, essa primeira parte já é muito difícil de ser concluída, até por isso o Zelensky parece que apresenta algo inexequível, que é para a questão da paz não avançar realmente. Segundo, a Rússia indenizar a Ucrânia, também isso está fora de cogitação para a Rússia, não vai acontecer definitivamente. E por último é algo talvez ainda mais difícil, que é a Rússia arcar com todos os crimes de guerra e a Ucrânia não arcar com nenhum. Então é uma proposta disparatada e é muito pouco provável que isso avance, mas a Ucrânia foi lá apresentar esse seu plano de paz. Só que dentro dessa discussão sobre o plano de paz, entre aspas, tem o que eu trago nessa segunda anotação aqui, tem um elemento novo, prestem atenção. A Ucrânia parece estar recuando na sua intenção de aderir agora à OTAN. A Ucrânia já falou mais sobre aderir com urgência à OTAN, coisa que a Rússia afirma ser uma linha vermelha, tanto é que antes do conflito começar, a Rússia falou várias vezes sobre isso, se a Ucrânia aderir à OTAN, isso será cruzar todas as linhas vermelhas, e realmente a Ucrânia insistiu nisso e o conflito acabou começando por N outros motivos, esse é apenas mais um. Só que o governo ucraniano tem recuado e tem, ao que tudo indica, parece que está desistindo dessa ideia de aderência urgente à OTAN. É aí, no meio dessa discussão, que veio a proposta da Ucrânia de, não aderindo à OTAN, pelo menos que ela possa ter uma indústria militar forte e uma autonomia militar para poder defender a sua soberania. Então essa é a discussão, esse é o modelo que a Ucrânia apresentou. Nós não podemos fazer parte da OTAN, mas queremos ter um sistema militar que habilite a Ucrânia a ter uma independência geopolítica. E aí citou o caso de Israel, que não é um Estado membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN, condição que a Ucrânia também não tem, se não me engano, acho que a Ucrânia não é um aliado extra-OTAN, só que ela consegue ter uma autonomia por causa do seu poderio militar. Então a Ucrânia está fazendo essa proposta. Vamos continuar com algumas reflexões aqui, com algumas notícias recentes. Prestem atenção nessa notícia aqui, porque diz respeito à questão de teremos um acordo de paz agora ou mais para o futuro? O que eu tenho trazido aqui, as notícias que eu tenho trazido aqui, significam, elas demonstram o quê? Que muito provavelmente ficará mais para o futuro, a menos que alguma coisa muito surpreendente aconteça. Mas todos os indicativos estão sendo dados, tudo que está acontecendo no subterrâneo aponta para um caminho contrário àquilo que tem sido verbalizado. Verbalmente parece que todo mundo busca a paz, mas de maneira subterrânea ninguém está fazendo isso. Prestem atenção nessa notícia que eu trago aqui.
Os Estados Unidos estão formando um novo comando militar conjunto que está baseado na Alemanha. Então está havendo ali uma organização. Esse comando militar vai ser articulado com contingentes militares que se encontram na Romênia e na Polônia, e no comando disso tudo foi destacado um general norte-americano, um general estadunidense de 3 estrelas, ou seja, é uma figura que tem é uma figura militar com um calado, digamos, não é uma expressão militar, mas estou só generalizando, né? É uma figura militar com um calibre considerável, ou seja, não é para pouca coisa. O que eu estou dizendo aqui? Um comando militar conjunto, baseado na Alemanha, se organizando sob o comando de um general de 3 estrelas dos Estados Unidos, evidenciando que o conflito não tende a acabar no curto prazo. Se é uma ferramenta de dissuasão, é uma senhora ferramenta de dissuasão. Não por meios nucleares, e sim por meios se for necessário, nós faremos uma guerra terrestre, que confirma algumas discussões que eu tenho feito aqui no canal, inclusive. Vamos continuar aqui nas nossas reflexões. Trago mais uma anotação. Os Estados Unidos parecem estar se preparando para prolongar ainda mais o conflito, já que já discutimos aqui o aumento do aporte, os Estados Unidos recompondo a sua base de armamentos, não só recompondo, mas ampliando a sua base de armamentos e colocando um general de 3 estrelas à frente de um comando conjunto na Alemanha. Ou seja, temos movimentações interessantes que não indicam que o conflito vai acabar, que é o que eu sempre discuto aqui no canal. A gente tem que observar o que é dito, claro, a política, a geopolítica e a diplomacia são importantes, mas a gente tem que observar os movimentos concretos, políticos e militares, e isso conta muito. Uma coisa é aquilo que é dito, outra coisa é aquilo que é feito. Aquilo que é dito está no plano da imagem, da propaganda, da guerra informacional. Aquilo que é feito está sendo trabalhado ou para dissuasão ou para preparação para um conflito real, ou as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do rumo que a coisa tomar. Trago uma última reflexão sobre esse tema. O conflito na Ucrânia é central para arregimentar a Europa em torno da OTAN. Então isso é uma coisa fundamental. Existe um processo de rearranjo do sistema geopolítico, do sistema geoeconômico, a consolidação de bolhas geopolíticas e comerciais. A Europa está sendo encaixada dentro de uma bolha junto com os Estados Unidos, que é o que eu tenho chamado de bolha da OTAN ou bolha atlanticista. E esse conflito é central para arregimentar a opinião pública do povo europeu em torno da figura da OTAN e sob o coturno dos Estados Unidos. Esse projeto é um projeto que não é só um projeto de reformatação geopolítica, é um projeto de reformatação econômica, que eu tenho discutido aqui. Transformação do sistema de produção de energia, transformação do sistema de produção de alimentos. E o conflito na Ucrânia é central para que isso aconteça, porque essa reformatação se dá por causa da crise produzida por esse conflito, produzida pelas sanções contra a Rússia e assim por diante. Então agora eu trago o segundo tema aqui para a gente discutir, que é esse encontro entre agentes da CIA e profissionais do setor de inteligência, lideranças do setor de inteligência da Rússia, encontro que aconteceu na Turquia. Esse segundo momento é mais curtinho, tá? Só quero trazer aqui umas discussões para a gente falar sobre esse episódio, que é importante. É um encontro que tem uma importância considerável porque envolve os dois principais lados que estão duelando dentro da Ucrânia, muito embora os Estados Unidos estejam utilizando a Ucrânia para fazer guerra por procuração, mas é uma guerra semi-direta, ou uma guerra indireta, chamem como vocês quiserem, entre a Rússia e a OTAN, que acontece dentro da Ucrânia. Ou seja, Estados Unidos e Rússia são os principais atores desse processo. Tanto é que a Rússia já falou várias vezes isso. Não adianta nada a gente sentar para conversar com o Zelensky se isso não passar pelo governo dos Estados Unidos, praticamente dizendo que o Biden é o patrão do Zelensky, e o governo russo não está errado nesse sentido. Trago mais uma anotação aqui então, uma primeira anotação sobre esse tema.
Agentes da CIA e da inteligência russa encontraram-se na Turquia para uma conversa. E qual era a pauta? A pauta pública. Não sei o que rolou lá dentro, eu não tenho acesso à informação de bastidor. Gostaria muito de ter, mas infelizmente não tenho. Então eu trago aquilo que transpira pela mídia, aquilo que é apresentado pelos governos, algumas coisinhas que vazam por canais alternativos, por blogs e pela mídia alternativa, e crio as minhas hipóteses, é isso que eu posso fazer. A pauta central apresentada pelos dois lados é a questão a busca de evitar uma escalada nuclear na Ucrânia. Esse é o discurso oficial. Garantir que não haja um conflito nuclear, garantir que não haja uso tático de armamento nuclear para que não seja necessária uma resposta e a coisa saia de controle. Já falei aqui, o fato dos Estados Unidos, possivelmente, pelo menos ao que parece, estarem se preparando para uma guerra terrestre de mais longa duração, pode ser o quê? Pode ser um contorno a esse conflito nuclear. Já que não teremos um conflito nuclear, teremos, muito provavelmente, uma escalada transitando de uma guerra indireta ou semidireta entre a OTAN e a Rússia, com uma procuração dada para a Ucrânia, para um conflito direto entre as partes. Tanto é que esse episódio dos mísseis aí caindo no território polonês levantou essa discussão, muito embora tenha muita coisa que a gente tenha que averiguar aí. A primeira delas é a fonte da informação, que é a Polônia. Segunda anotação que eu trago, lembremos que o Congresso dos Estados Unidos, isso eu falei para vocês recentemente aqui no canal, está trabalhando para ampliar o estoque de armas dos Estados Unidos, como se estivesse se preparando para uma guerra terrestre, que pode ser uma alternativa ao conflito nuclear. Logicamente, eu já falei aqui, falei recentemente e repito, estamos nesse ponto de celebrar um conflito direto desde que ele não seja um conflito nuclear, já que já estamos naturalizando o termo uso tático de armas nucleares. Isso revela o momento delicado que nós vivemos, e eu vou repetir pela milionésima vez. Eu não vou ser imprudente aqui de dizer, tem que apertar o botão e explodir tudo com bomba nuclear, que isso é uma coisa de completo irresponsável falar uma coisa dessa, é não saber o que diz. É bravateiro de internet. O cara tá com comidinha no prato, com eletricidade, com tudo, aí fica bravateando. Aí, eu quero guerra nuclear mesmo. O cara não sabe nem dar tiro, sabe nem pegar uma arma, não sabe nem fazer nada. O cara não consegue nem arrumar a gaveta de cueca, quer passar por uma guerra nuclear. Isso aí é bravateiro de internet, isso é coisa de irresponsável. O cara se tranca num quarto e acha que pode falar qualquer bobagem e, infelizmente, acaba influenciando muita gente. Isso aí é coisa de inconsequente. E é uma coisa que eu não vou fazer aqui, né? Preciso ser bem responsável para falar sobre querer um conflito nuclear. Eu não vou nem usar a expressão que vem na minha cabeça, porque eu vou acabar ofendendo as pessoas. Dito isso, então, vou parando por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através, tornando-se membro do canal aqui no YouTube, é uma possibilidade. Pode ajudar através de boleto ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se, o link está na descrição aqui embaixo também do vídeo. Ou pode ajudar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo do vídeo, mas eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com. Agradeço a todos que apoiam, são vocês que mantêm esse trabalho funcionando, podem ajudar com o valor que quiserem, é uma ajuda solidária, não me meto nisso, vocês aqui determinam, mas o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, então, paro por aqui e tchau para vocês.